Olá, estamos no primeiro dia de devocional do livro As 10 Mulheres da Bíblia, capítulo 2, que fala da história de Raabe. Vamos ler comigo? Capítulo 35. Provação no deserto. Medos do tamanho dos cananeus. Na verdade, a Terra Prometida foi a terceira parada durante o icônico itinerário dos hebreus. A peregrinação começou no Egito, onde tinham sido escravizados pelo faraó, mas depois que Deus elegeu Moisés como líder do povo e os israelitas pisaram em terra seca pelo Mar Vermelho e adentraram o deserto, onde estavam livres do jugo do egípcio. Mas você não teria sabido se escutasse o que diziam. Com apenas 3 dias de liberdade, o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: "Que beberemos?" Êxodo 15, 24. Mas alguns dias se passaram e no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão: "Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda a multidão." Capítulo 16, do versículo 2 e 3. O povo queixou-se a Moisés, no capítulo 17, 2, e reclamou a Moisés, versículo 3. Eles inalavam ansiedade como oxigênio e reclamavam de tal forma que Moisés clamou: "Que farei este povo com esse povo de Deus? Estão a ponto de apedrejar-me." Versículo 4. Finalmente, quando Deus chamou o povo para avançar na direção de Canaã, Moisés enviou 12 espiões até lá. Ao voltarem, todos, com exceção de 2, disseram que a missão era impossível, pois os gigantes eram simplesmente grandes demais para eles. "Parecemos gafanhotos", eles disseram, em Números 13 e 33. "Éramos como insetos, insetos diminutos. Eles vão nos esmagar." Então Deus lhe deu tempo para pensar a respeito, colocando a nação inteira no intervalo por quase 40 anos. Andavam em círculos e comiam a mesma comida todos os dias. A vida era uma rotina infindável, como as mesmas rochas, os mesmos lagartos e as mesmas cobras. As vitórias eram escassas e o progresso vagaroso. Estavam a salvo, mas não fortalecidos, resgatados, mas não livres. A salvos do faraó, mas presos no deserto, resgatados, porém aprisionados numa rotina. Foram 4 décadas de tédio. Mas chegou o dia em que o Altíssimo apareceu para Josué, o sucessor de Moisés, e disse: "Você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu estou para lhes dar." Em Josué 1, versículo 2. Chegar a hora de uma segunda chance e Jericó foi o primeiro teste. Como reagiria o povo desta vez? Gente, nessa leitura nós podemos identificar aqui que existia uma terra prometida, né? Que eles estavam impelidos a conquistar, né? Por meio da direção de Moisés, que libertou o povo lá do faraó, né? E eles entraram num lugar onde parecia ser escasso, né? Era um lugar de deserto. E eles começaram a questionar Deus. Eles questionavam a Deus, né? Eles questionavam não aquilo que eles estavam vivendo. Na verdade, eles pegavam o que eles estavam vivendo e colocavam Deus em dúvida, né? E aí começaram a se perguntar: mas o que a gente vai comer, né? Se passaram alguns dias no deserto, eles se perguntaram: o que a gente vai beber, né? E aí eles reclamavam, a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Então, Moisés e Arão estavam guiando esse povo lá no deserto para cruzar o deserto e chegar na terra prometida. Moisés morreu e não viu a terra prometida, né? Mas Deus deu aí um tempo para as pessoas pensarem. E nesse tempo de 40 anos, a gente perceba, por exemplo, eu tenho 39 anos, eu fico imaginando as pessoas passarem uma vida e de fato acontece. Como? Rodando, fazendo voltas, né, em círculos, como ele fala aqui. A vida era uma rotina infindável, com as mesmas rochas, os mesmos lagartos e as mesmas cobras. As vitórias eram escassas e o progresso era vagaroso. Você já teve a sensação de avançar, mas quando você chega nesse lugar, você paralisa de novo? Você já teve a sensação de estar sempre em círculos, né? Voltando para o mesmo ponto, com essas...
Então, esse tempo desses 40 anos era exatamente isso, era um processo moroso de progresso. As vitórias eram escassas e o progresso era vagaroso. Estavam salvos, mas não estavam fortalecidos. Resgatados, mas não eram livres. Salvos do faraó, mas presos no deserto. Resgatados, porém aprisionados numa rotina. E aí eu pergunto para você, qual é o seu estado atual, honestamente? Será que você está vivendo nesse tempo parecido com esse povo que estava no deserto? Ou parecido com esse povo que saiu da prisão, mas a prisão não saiu de dentro deles? Que saiu de uma situação de escassez, mas a escassez não saiu de dentro deles? Medita nisso. E aí a pergunta que segue no final é: como reagiria o povo dessa vez? Quando o Altíssimo apareceu para Josué, que era o sucessor de Moisés, e disse: você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para lhe dar. Preparem-se. O que ele diz? Preparem-se. Então, gente, preparação é um estado constante em que eu e você deveremos estar. Nos preparando, nunca acreditando que estamos prontas. Porque quando acreditamos que estamos prontas, sobe a vaidade ao nosso coração, a arrogância, a prepotência, achamos que já chegamos no lugar que foi estabelecido por Deus. E, infelizmente, nós temos essa tendência a buscar de uma forma inconsciente, alimentar um ego, né? E o ego, ele é vazio, ele é fugaz, ele se esvazia rapidamente. Então, que nós nos coloquemos o tempo inteiro nesse lugar de preparação, acreditando diariamente que nós não estamos prontas, mas estamos nos preparando para viver exatamente isso. Mas, olhando para esse contexto, quão a escassez era presente na vida deles, né? É claro, era um povo que não tinha, então já existia essa crença forte de não ter. Imagina sair do deserto, e aí eles, ou melhor, sair lá da prisão de Faraó e ir para uma situação no deserto, e o deserto nunca foi lugar de construir estrutura para permanecer, nunca foi lugar de permanência, deserto é lugar de passagem, de aprendizados. Então ele fala, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. E aí na primeira questão a gente tem aqui, antes de adentrarmos os muros de Jericó, vamos recordar a jornada dos israelitas até chegarem ali. Leia Êxodos 3, de 7 a 10. O que Deus prometeu a Moisés e ao povo nesses versículos? O que você pode aprender do afeto do Senhor em relação a Israel? Então, pare um pouco, medite nessa palavra e nós vamos comentar no nosso devocional. A segunda questão diz o seguinte, abra em Êxodo 15, do versículo 20 ao 21, onde tem lá, né? Você pode colocar aqui, eu tenho como trazer o 21 que está aqui no material. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Mas tem mais coisas que você vai meditar lendo o 20, tá? Deus libertou os israelitas após 430 anos de cativeiro por meio de uma egípcia, de uma épica série de pragas e a divisão do Mar Vermelho. Uma vez fora do Egito, eles começaram a louvar o Senhor. O que Miriam e as mulheres declararam sobre o Criador na sua canção? Quais são as atitudes e condutas delas? E aí, medita nessa palavra, né? Entende, para você trazer entendimento de qual foi o comportamento dessas mulheres depois que houve essa liberdade, né, dos israelitas. Deus libertou os israelitas após 430 anos de um cativeiro por meio de uma épica série de pragas e da divisão do Mar Vermelho. A épica pragas você conhece, que eram todas aquelas pragas que foram lançadas sobre o povo de Israel, né, onde Moisés estava ali para libertar o povo do Egito e trazia todas as informações ao faraó acerca da vontade de Deus. Mas faraó não se rendeu e não acreditava naquilo. Mas aí qual foi o comportamento dessas mulheres, né? E o que elas declaravam sobre o Criador na sua canção? Medita nessa palavra de Êxodo 15, versículo 20 e 21, e traz a resposta, tá? Capítulo 3. Agora pule alguns versículos e leia Êxodo 16, do 1 ao 3.
Havia pouco, o povo estava adorando a Deus, mas agora está reclamando. Como assim? Uma hora eu estou adorando, outra hora eu estou reclamando. Assim somos nós. O que acha que provocou a mudança? Descreva uma ocasião em que você, assim como os israelitas, sentiu culpa por louvar ao Senhor em dado momento para logo depois dar meia volta e duvidar dele. E aqui, gente, mora uma questão. O quanto que nós precisamos estar o tempo inteiro conectados a Deus, vivendo essa intimidade, provando dos milagres diários que Deus pode nos fazer, porque nós precisamos diariamente dessas confirmações para acreditar que Deus verdadeiramente pode e vai fazer infinitamente mais do que a gente pensa. Mas a reflexão aqui, ela gira em torno do que aquele povo, né, fazia e do que nós naturalmente fazemos hoje também. A pergunta é, na verdade, ele pede para descrever o que você acha que provocou essa mudança? Opa, é isso mesmo. Havia pouco povo adorando a Deus, mas agora está reclamando. O que você acha que provocou essa mudança? Primeiro ponto. Descreva uma ocasião em que você, assim como os israelitas, sentiu culpa por louvar a Deus em dado momento, para logo depois dar meia volta e duvidar dele. Então, medita nisso e traz aqui a consciência, coloca aqui, escreve a situação, não tenha medo. Não necessariamente você precisa se expor no devocional se você não quiser, mas quando você faz isso, você está curando seu coração, tirando aquilo que eu não falei, adoeceu meus ossos. Está em Salmos 32, se eu não me engano, versículo 8, ele fala isso. Aquilo que eu não falei, adoeceram os meus ossos. Aqueles segredos que você guarda, eles se tornam os grandes monstros, os grandes medos. Então, traz essa situação, registra ela aí. Qual foi a situação onde, ao invés de louvar o Senhor, imediatamente você já estava reclamando por não crer ou por não ter recebido exatamente aquilo que você pediu? A pergunta de número 4, ele diz, leia Números 13, do versículo 28 ao 29, diz, a dúvida dos israelitas em relação ao plano de Deus não cessou. Depois que Moisés enviou espiões à terra prometida, eles voltaram com más notícias. O que os espiões disseram que os amedrontou? Que medos com o tamanho de Canaã você sente agora? Meu amigo, minha amiga, né? Que isso é para você, mulher. Senta um pouquinho agora e medita. Pede o Espírito Santo para revelar a você quais são os teus maiores medos hoje, né? Quais são os teus maiores medos hoje? Isso já vai te trazer clareza e consciência de quais são os teus maiores gigantes, quais são os teus maiores monstros, esses que você acredita que, assim como na palavra nós lemos, né? Éramos como insetos diminutos, te faz se sentir tão pequena diante disso. Amém? E agora a gente entra na segunda leitura, né? Uma lição de confiança que durou 40 anos. Para compreender como os israelitas reagiram à ordem de Deus em Josué 1, 2, de entrar na terra prometida, precisamos olhar o que eles tinham aprendido durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto. Imagina você passar 40 anos vagando, gente. Como vimos, eles tinham levado a ansiedade a uma nova forma de arte. Você poderia achar que eles teriam ministrado seminários sobre fé com base em tudo que haviam testemunhado. Tinham presenciado um milagre após outro, mas ainda assim ficavam preocupados. Com apenas um mês de liberdade, os mesmos hebreus que haviam bradado a Deus por libertação falavam agora como se o tempo no Egito tivesse sido um período de férias remuneradas. Olha que absurdo, gente. Eles estavam lá aprisionados, encarcerados, e lá eles gritavam, clamavam por sair daquela miséria que viviam, daquela situação. Eles eram forçados a um trabalho escravo diariamente, né? Péssimas condições, mas eles estavam naquele novo momento. E olha, detalhe, nesse tempo, Faraó queria mantê-los ocupados para que a mente deles não tivesse conexão nenhuma com o Deus que Moisés mostrava para eles, com o Deus verdadeiro. Então, Faraó não queria que eles tivessem disponibilidade de tempo para cultuar seu próprio Deus, né? E aí ele diz aqui, como vimos, tinham levado a ansiedade a uma nova forma de arte. Eles estavam duvidando tanto, né, daquilo que, enfim, que estavam vivendo, das promessas de Deus, desse tempo que passaram no deserto. Gente, 40 anos no deserto é muito tempo.
é viver uma vida de sofrimento eterno, né? E aí, eles viam isso como uma nova forma de arte, como ele fala aqui. Eles tinham presenciado um milagre após o outro, mas ainda assim ficavam preocupados. Aí, no próximo parágrafo, ele diz: com apenas um mês de liberdade, os mesmos hebreus que haviam bradado a Deus por libertação, falavam agora como se o tempo no Egito tivesse sido um período de férias remuneradas. Tinham se esquecido dos milagres presenciados e da miséria vivida. E o esquecimento gera irritação. Então, o Criador tinha de ensiná-los a confiar nele e a dele depender. Olha o que Deus queria ensinar para eles. Se você puder, destaca essa frase aí no seu material. O Criador tinha de ensiná-los a confiar nele. Até hoje, Deus busca uma forma de nos fazer confiar nele, né? Deus busca uma forma de aprender a depender dele. E presenciavam depender do Senhor, um dia de cada vez. Ao anoitecer, Deus mandava codornizes para abastecer o grupo, e pela manhã o maná brilhava feito geada. Em outras palavras, carne para o jantar. Gente, Deus nunca desamparou. E o pão para o café da manhã. A comida caía dos céus todos os dias, não uma vez por ano ou mês ou a cada hora, mas diariamente. Então, diariamente, por isso que a gente tem ali a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A comida foi dada todos os dias, não foi para o mês, não foi para a semana, foi para o dia, né? Para quê? Para o povo lembrar quem é Deus, né? O povo aprendeu que o Criador tinha recursos que eles desconheciam por completo, soluções fora de sua realidade, provisões fora de sua possibilidade. Viam a terra árida. Deus olhava um cesto de pães celestial. Enxergavam o solo seco. Deus via um bando de codornizes atrás de cada um arbusto. Deus via um bando de codornizes atrás de cada arbusto. Viam problemas. Deus contemplava a provisão. Em Romanos 8, 28, Paulo escreve: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Acho que esse é um dos versículos mais úteis e que reconfortantes de toda a Bíblia, anunciando a soberania do Senhor sem qualquer situação dolorosa ou trágica que enfrentamos. Por quê? Porque não só Ele nos diz que Deus age, que Ele está atuante em nossa situação, como também que Ele age para o nosso bem. Então, muitas vezes a gente está pedindo, a gente está clamando, a gente está inquieta, às vezes a gente não se sente nem merecedora de pedir, mas a gente pede, a gente clama por aquilo que a gente quer. Mas Deus sabe a nossa real necessidade. Deus sabe o que a gente precisa. E Ele vai em cima da nossa necessidade. Ele dá infinitamente mais do que a gente pede quando Ele dá Ele vai em cima da nossa necessidade. Mas a gente está sempre focado nos nossos desejos e por isso que existem as frustrações. E aí ele diz aqui, Tiago, não, porque não só ele diz que Deus age, que Ele está atuante em nossa situação, como também que Ele age para o nosso bem. O Altíssimo usa nossas lutas para fortalecer e construir nosso caráter. Se você puder, destaca aí. O Altíssimo usa nossas lutas para fortalecer e construir o nosso caráter. Nada do que você passa é em vão. Tudo tem um propósito. É preciso que você não passe por cada uma dessas situações achando que elas são meramente obra do acaso. Mas saiba buscar o que está por trás. Qual o aprendizado que Deus está querendo te revelar por trás de cada situação que você passa. Tiago fala sobre a mesma coisa em sua carta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Cada vez que a gente sai de uma situação desafiadora, que a gente é provado, né, e a gente vê a promessa do Senhor se cumprindo, que Ele está conosco, que Ele vai agir, aquilo fortalece a nossa fé e produz a perseverança de continuar seguindo dia após dia. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, de 2 a 4.
Olha só, e a perseverança, essa que é produzida pelas tribulações pelas quais nós passamos, deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Aleluia. A aprovação de hoje é a maturidade de amanhã. Destaca isso. A aprovação de hoje é a maturidade de amanhã. A ostra não nos ensinou esse princípio? O grão de areia invade o confronto da concha e como a ostra reage? Olha só, vocês sabem como a ostra é formada? Então, é a areia que vai, o grão de areia que invade o conforto da concha, né? Como é que ela reage? Como é que ela lida com a irritação da areia? Vai até o bar das ostras tomar uma, ficar chateado porque entrou areia no negócio dela, né? Como lida com a irritação? Vai até o bar das ostras tomar uma, fica deprimido e se fecha, faz uma festa no shopping, gasta um monte de dinheiro para superar a dor? Não, ela espelha a substância que não só supera a irritação, como transforma essa em uma pérola. É exatamente isso. É o fruto dessa invasão que vai se tornar a pérola. Toda pérola é simplesmente uma vitória sobre as irritações. Então, o que fazemos enquanto isso? Fazemos o que o povo de Israel fez. Aprendemos a confiar inteiramente dia após dia em relação a todas as nossas necessidades. E lembramos que Deus está agindo para o bem. Deus está usando todas as coisas. Amém? Então, agora vamos meditar. Eu vou ler aqui as questões e você vai parando e vai meditando em cada uma delas, tá certo? E respondendo, claro. Então, leia números 14, de 1 a 10. E aí, como o povo reagiu ao saber pelos 10 espiões sobre o tamanho e a força dos cananeus? O que Josué e Caleb fizeram para tentar convencer o povo de confiar em Deus? Medita e traz isso aí como resposta. 6. Abra em Marcos 11, de 22 a 25. O que diz Jesus nessa passagem sobre o poder de ter fé no Senhor? O que ele expressa sobre duvidar das promessas de Deus? Para um pouquinho, medita nessa palavra e responde para você. 7. Quando na sua vida a dúvida e ou o medo impediram você de estar em um lugar de leite e mel, um espaço de mais liberdade e contentamento. Então, para um pouquinho e medita, né? Que passos você deu para superar essa dúvida? Como percebeu Deus conduzindo você? Para um pouco, medita nisso, responde com sinceridade. Gente, se vocês estiverem fazendo esse devocional de qualquer jeito, você vai passar por ele de qualquer jeito. Mas se você estiver fazendo como verdadeiramente tem que ser feito, você vai sair desse lugar que limita a sua visão. Então, eu desejo que você esteja meditando. Vai na Bíblia, abre as passagens, medita nisso, clama ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dá revelação disso. No 8, ninguém gosta de provações, mas as Escrituras mostram claramente que elas servem a um propósito. Leia as passagens a seguir e reescreva algumas das formas como Deus usa os tempos difíceis para moldar nosso caráter. Exemplo, Romanos 8, 5, de 3 a 4. Não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado por Deus, e o caráter aprovado produz a esperança. Eu gostaria que você reescrevesse do seu jeito, tá? Aquilo que se aplica na sua vida de forma personalizada. 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Escreve do seu jeito. 2 Coríntios 4, 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós glória eterna que pesa mais do que todos eles. Que você possa trazer isso no seu coração. Mas registra aí como você entendeu, tá? Preste atenção. 1 Pedro 4, de 12 a 13. Amados,
Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Glória a Deus, aleluia. No Egito, por gerações, o povo de Deus sentou-se à mesa do jantar, dizendo a seus filhos: um dia o Senhor nos libertará. Ele prometeu, no entanto, quando esse dia de fato chegou, o povo esqueceu a promessa e se concentrou no medo. Procedemos da mesma forma quando permitimos que as palavras do inimigo ou nossas próprias inseguranças ofusquem a verdade do Senhor. Assim, hoje, vamos desviar nossos olhos dos medos com o tamanho de Canaã em direção à promessa de Deus. A mesma promessa que ele fez aos israelitas: eu sou o Senhor. E eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o braço forte. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Êxodo 6, de 6 a 7. Por isso que tem aquela música que diz assim, ó: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você. Enfim, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E que nós possamos clamar a Deus para nos tirar esse medo que muitas vezes nos impede de, quando estarmos chegando na glória, chegando na promessa, sermos impedidos de desfrutar dessa verdadeira promessa. Um beijo no seu coração e até amanhã.